Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de março de 2026 e vou falar um pouquinho sobre dois filósofos muito famosos. Um é o Heráclito, conhecido como Obscuro, né? Um grande filósofo que ele tem a sua origem. Vamos lá, Heráclito. Foi um filósofo pré-socrático que viveu no século V antes de Cristo. Antes do neoplatonismo surgiu. O neoplatonismo surgiu no século, teve seu auge com Plotino no século 3 depois de Cristo. Então Plotino foi depois de Cristo, século 3, e o Heráclito surgiu no século V antes de Cristo. Então, o Heráclito ele teve uma relação muito grande com a busca espiritual, com a busca do Logos, a busca pela transformação. Então, para ele, tudo era uma transformação, e ele envolveu o elemento o fogo, né, como um dos elementos mais transformadores. Então, todo tipo de conflito, desde uma guerra, para ele é uma grande transformação para algo novo. Então ele é conhecido como tudo é uma transformação, tudo é uma transformação assim, por exemplo, tudo está em constante transformação. A busca por equilíbrio e sentido ao caos também é algo bem presente nas filosofias dele, nas palavras dele. O devir, aquele estado de vir a ser, é a essência da filosofia dele. Então tudo está voltado para o devir, para sempre a transformação do momento para aquele outro momento. Há uma transformação. Então é o devir, é o vir a ser. Então é uma busca por algo novo. Então ele foi, vamos lá. Aí a palavra devir, eu estou fazendo um resumo aqui, que eu acho que vai mais rápido isso aqui, do Heráclito. Devir significa tudo está em processo constante de transformação, um fluxo ininterrupto. É o fluxo, é a filosofia do fluxo. Aquele do rio, que ele fala que você pula no rio pela primeira vez, aí você quando vai pela segunda, a água já passou, as experiências já passou, tudo já mudou. Então nunca quando você pula pela segunda vez vai ser a mesma coisa. Então o devir está em processo de transformação, tudo está em grande processo de transformação. E eu acho que isso acontece na nossa vida também. Nós estamos vivendo agora um caos total, né? A humanidade está experimentando um avanço enorme aí na IA, né? Na inteligência artificial, na tecnologia, dos computadores, na robótica, na nanotecnologia, que é a menor das menores partículas, o avanço atômico, o avanço tecnológico, enfim. Então está tudo no processo de transformação. Juntamente com isso, vem também a transformação humana, psicológica. Ela precisa estar se preparada para acompanhar esses avanços, senão há um declínio total da raça, há um declínio total do ser humano no campo psicológico. Por isso está havendo aí tanta incidência de ansiedade, de depressão, né, de suicídios, de pessoas passando por dificuldades financeiras também, dificuldades nos relacionamentos conjugais, enfim, então caos total. Guerra na política, guerra na guerra entre países. Então, se o ser humano perdeu, ele está passando por essa transformação que Heráclito já vinha falando isso no século V antes de Cristo. Então, esse vir a ser é o seguinte: ele via os opostos como dia e noite, bem e mal, não como elementos separados, mas como partes interdependentes que estão em constante conflito e equilíbrio, gerando movimento e a vida. Partes como interligadas.
de um mesmo fluxo. São partes, o bem e o mal, dia e noite, são partes interligadas do mesmo fluxo, assim como um rio. Só que esses fluxos, essas coisas vão mudando, e a mesma coisa vai acontecer com o nosso ser humano. O ser humano também, ele vai passar, ele também passa, porque ele existe, o seu ser está existindo no aqui e no agora, e ele está vendo e está passando por muitas experiências, passando por muitas transformações, porque da mesma forma que ocorre aqui fora, o dia e a noite, o bem e o mal, as transformações internas também vão ocorrendo, mas é preciso estar muito atento para você observar todo esse fluxo ininterrupto, né, dessas partes aí, tanto internas quanto externas. Então isso aqui é só um adendo que eu estou fazendo desse filósofo, para a gente relaxar um pouco e depois a gente ir para a lei do distanciamento, que é a 7ª lei. Então frio e quente, não como coisas separadas, mas como coisas interligadas, né? A mesma coisa, o calor, o frio, guerras. Então o fogo era o elemento primordial, é o árquia, que representa a constante transformação e o logos do universo. Então essa busca pelo logos, essa grande transformação pelo logos, está na filosofia de Heráclito. E o fogo como uma força criadora e destruidora que mantém o equilíbrio do cosmos em um eterno fluxo. Ok? Então, de Heráclito nós temos pelo menos essa noção de ideia. Agora eu vou falar do Plotino. Plotino é mais ou menos aquele que eu já li aqui. Plotino foi um filósofo mais recente, né, do século III depois de Cristo, que recebeu os fundamentos do Platão, cujos fundamentos da filosofia dele está relacionado com Platão. Aquelas filosofias dele ali, só vocês buscarem os livros, vocês vão encontrar muita coisa do Platão. Então, o Plotino, como um buscador espiritual, ele era um iniciado que buscava o autoconhecimento através que ele chama aqui de Só que esse no meu entender agora, é a unidade. É a busca pela unificação, a busca pela unidade. Então, para ele, a busca do é um processo de ascensão espiritual e intelectual. A jornada, aí você tem a jornada de retorno à nossa essência divina, é você voltar novamente para o seu eu real, para a sua essência, para o seu cerne, que é a lei da potencialidade pura, a primeira lei. É você reconhecer que você é uma consciência pura, que você é esse eu real, criador de tudo isso que está manifestado aqui agora. Vai analisando as coisas. É o retorno à nossa essência divina, que se afastou do através da emanação. Então houve uma emanação, houve esse afastamento, e estamos aí até hoje, nas ideias de Plotino, esse grande filósofo. Essa busca envolve o quê? Tudo que tem no caminho iniciático, a purificação da alma, a prática das virtudes, que o Tregelin chama de, como é que ele fala? São os votos, né? O Tregelin fala são os votos. Então é a prática da virtude, é a retidão, é serenidade, paciência, amor ao próximo, serviço desinteressado, praticar o bem, é tudo isso. E meditação sobre o inteligível. Então a meditação está sempre envolvida nesses processos de busca pelo autoconhecimento. Sem meditação é impossível a pessoa se conhecer. Por quê? Porque você vai sair desses conhecimentos, vai sair do conhecido para adentrar no não manifesto, no não conhecido, para poder sentir as vibrações da unidade do seu eu real, da sua essência. Só assim que é a transformação. Isso está na lei do distanciamento, também está na lei do mínimo esforço, está envolvido também na lei da doação, também tem envolvimento com a lei do karma, e também tem envolvimento com a 7ª e última lei, que é a lei do Dharma.
Então, todas as 7 leis espirituais estão envolvidas dentro desse processo. Por isso que eu estou falando isso. É como se fosse um outro ponto de vista. Então, ele fala que até que se possa ter uma experiência de união com o um. Então, essa união com o um é a verdadeira integração do discípulo com o mestre, do discípulo com o eu real, da pessoa com o impessoal, do aluno com o divino, entendeu? Então, isso tudo faz parte de uma busca iniciada. Depois nós vamos entrar no assunto, por que as pessoas não iluminam e por que as pessoas no mundo hoje não buscam o conhecimento espiritual. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso também, antes de entrar na lei do distanciamento. Então, o princípio supremo, a busca do um, a fonte de toda a realidade, igual à ideia de Platão. Ok? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Aqui o Heráclito, aqui já do Heráclito, quando ele... você não entra no rio, você entra no rio uma vez. Na segunda você nem o rio são os mesmos. As águas já passaram e você já tem novas experiências. É o puro devir ouvir a ser. Então o Heráclito, agora eu vou lá no Heráclito de novo, que eu já falei que ele é conhecido como obscuro. A ideia central dele era o Logos. Logos é o divino. Uma ordem ou razão que governa o universo. É Deus. E que se manifesta no eterno fluxo. Só que ele via tudo pelo fluxo. Fluxo do fogo, fluxo da transformação. E na conciliação. Essa conciliação, que eu diria que seria aquela terceira força que o Gurdjieff fala lá, que você tem a ativa passiva e a força reconciliadora. Então, só que aqui ele fala que é um fluxo. Então há uma transformação e uma conciliação. Quando você volta para a conciliação, significa que você já está reintegrando novamente. Que é integração, desintegração e reintegração. Então, para fechar aqui esse filósofo, Heráclito era de Éfeso, ele falou muito sobre devir e o fogo como princípio de todas as coisas, ok? Então esse aqui é só uma pincelada, um detalhe bacana de Heráclito. Esse filósofo foi antes de Cristo, e Plotino, esse outro grande buscador espiritual, que é do caminho iniciático, que buscava o um, ou seja, a unidade, já naquelas épocas muito atrás, e que foram esquecidos, né? Poucas pessoas têm interesse de entender um pouco de filosofia, de entender o que tem a fundo. Isso aqui é uma síntesezinha muito simples, entendeu? Mas já dá para a gente ter uma ideia, porque o Heráclito é muito falado, por causa da sua teoria do devir, e das transformações pelo fogo, tudo a vida é uma transformação, aí o fluxo, entendeu? Tudo tem um fluxo, guarda essa palavra, fluxo. Quando falar em fluxo, lembra de Heráclito. Quando falar de autoconhecimento, busca da unidade, lembra de Plotino, que Plotino foi, creio eu, que ele deve ter sido um grande Rosa Cruz. Isso eu não afirmo, ou maçom, mas ele devia pertencer a alguma ordem iniciática, e cuja origem, o mestre dele, ele recebeu muita influência do Platão. Platão escreveu lá os livros sobre a sombra das cavernas, tem uma coisa assim sobre a caverna interna. Tem várias coisas do Platão, é só buscar nas internet, da IA, ele vai te ajudar aí. Agora eu vou explicar outras coisas aí. Muita luz, muita paz, namastê a todos. Fiquem com Deus.